Kim Kataguiri, pré-candidato, né, ao governo do estado de São Paulo. Calma, ainda não. Calma. Um abraço. Bom, boa tarde, um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Kim, vamos começar falando um pouquinho sobre você. Você ficou conhecido nacionalmente como um dos fundadores do Movimento Brasil Livre. O que mudou na sua visão de país desde aquele momento até agora e agora como possível pré-candidato ao governo do estado de São Paulo? Eu acho que a minha maior experiência pós-impeachment foi dentro do Congresso, né? E entender que as coisas são bem piores do que eu imaginava antes, né? E você sabe que qualquer pessoa tem uma péssima imagem do Congresso Nacional. E quando eu entrei, eu tive uma ainda pior, né? A maioria não lê o que vota, é despreparado, boa parte é corrupta, só tá lá para fazer esquema, só tá lá para viver dos privilégios do cargo. Não pensa país, não tem capacidade de pensar país. A maioria, mesmo se lesse os projetos, não seria capaz de interpretar os projetos. Então, assim, é uma discussão extremamente pobre. Então, de fato, a gente precisa ter uma mudança muito profunda, né, no nosso país. E não é só no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal, no Poder Judiciário como um todo, no Executivo como um todo, não só no Executivo Federal, mas nos executivos estaduais, municipais. Então, quanto menor o município, pior costuma ser a gestão, né? A gente vê que, inclusive, tem uma correlação de uma pesquisa que foi feita. Quanto menor o IDH e menor o município, maior o número de votos de deputados do Centrão. Daqueles que despejam seus recursos, eles vendem os seus votos para o governo, não leem os projetos, porque o que interessa para eles é saber se o governo está pagando ou não. E aí jogam esses recursos para esses municípios, muito deles para comprar, pagar shows, né, para a população que não tem nem saneamento básico. Mas aí entra a culpa do eleitor, né? Não dá pra gente culpar só a classe política que ela não caiu do céu. O eleitor morando numa cidade miserável, aplaudir um dinheiro de emenda parlamentar para ir para um show é uma coisa muito deprimente, né? Então acho que a minha principal mudança de militante para parlamentar é de conhecer profundamente as instituições e o quanto elas estão corruptas, né? E não só os 3 poderes, né? Conselhos de classe, sindicatos não só de trabalhadores, mas sindicatos patronais, elite de iniciativa privada, empresários que têm relacionamentos muito próximos com o governo. O nosso país está tomado por uma elite corrupta, né? Rodolfo. Kim, você se tornou conhecido nacionalmente por ser um grande opositor do PT. Nos últimos tempos você tem feito críticas ferrenhas ao bolsonarismo, né? A esse núcleo duro do bolsonarismo. Qual é o seu projeto político ou projeto político dos seus pares, né, do Partido Missão, para o país? O projeto político positivo e não reativo. Eu percebo às vezes que há um discurso um tanto quanto reativo. Porque quem não está no poder precisa criticar quem está no poder para mostrar a sua diferença, né? É natural que seja assim, que a oposição reage, né? E o governo que precisa governar. Mas a nossa postura crítica ela vem acompanhada do mais profundo e mais completo plano de país de qualquer outro partido, né? Você não vê nos outros partidos um trabalho de pesquisa acadêmica, profissional, para levantar dados e discutir o país. A gente lançou 6 fascículos do que a gente chama de livro amarelo, que é o nosso programa de país. Esses 6 fascículos têm pesquisas e têm perspectivas de onde a gente veio, onde a gente está, onde a gente quer chegar, tanto em termos geopolíticos, de defesa, como em relação à nossa economia, né, como em relação às nossas liberdades, principalmente agora, que estão muito restritas em razão dos problemas de segurança pública que a gente tem. O meu projeto político é o projeto do Partido Missão. É o projeto de transformar o Brasil num país sério, né? De ter uma nova Constituição que acabe com todos os temas, né? Todos os direitos sociais que estão na Constituição, todos os quórums para você fazer aprovações para mudar aquilo que está na Constituição. País sério. Direito social, ele está em legislação infraconstitucional. Política pública está em legislação infraconstitucional, né? Política tributária, né? Trabalhista, ambiental, está tudo abaixo da Constituição. A gente criou um monstro, né, no Supremo Tribunal Federal com a Constituição de 88, porque se tudo está na Constituição, quem julga a Constituição é o Supremo. Então, as próprias políticas públicas estão sob o controle do Supremo Tribunal Federal. Não à toa, eu me lembro, o ministro Alexandre de Moraes deu ali 48 horas para o prefeito de São Paulo explicar a construção de um muro. Gente, não existe Suprema Corte séria no mundo em que o ministro do Supremo mande um ofício para um prefeito se explicar sobre o muro, né? Então,
o nosso projeto de país, transformar o Brasil num país desenvolvido, um país que tem assento na mesa dos adultos. Hoje, o posicionamento do Brasil, a gente está num mundo em guerra, né? A gente está num mundo em guerra na Ucrânia, a gente está num mundo em guerra no Oriente Médio, a gente está num mundo de tensões em Taiwan, né? Envolvendo a China e o Japão e a Coreia do Sul. E a opinião hoje do Brasil não importa nada para esses conflitos. O Brasil, inclusive, passou a vergonha de ter o Nicolás Maduro, um ditador, um narcotraficante, ter o seu, digamos assim, o problema da Venezuela resolvido pelos Estados Unidos. Quem deveria resolver o problema da Venezuela era o Brasil. O Brasil deveria ser o polo de poder e a referência para a América do Sul, né? O fato dos Estados Unidos ter que fazer uma operação na Venezuela para retirar um narcoditador é uma vergonha para o Brasil. A gente defende uma política de direito penal do inimigo, que tem um processo penal, que tem penas específicas para criminosos faccionados. Então existe o direito penal do cidadão, daquele que comete um crime menor do que um faccionado, daquele que a sua vida não é obedecer à lei de um Estado paralelo, ele está sob as leis do Estado brasileiro, mas ele comete um crime menor não estando filiado a facções. Este é um cidadão e vai ter o direito de cidadão. O inimigo, o faccionado, quem está afiliado ao PCC, quem está afiliado ao Comando Vermelho, aos Amigos dos Amigos, à Família do Norte, ao Terceiro Comando, esses vão ter um processo próprio. Esses vão responder todo o processo presos, né, até a sua condenação transitada e julgada. Esses vão ter o seu patrimônio confiscados antes da condenação. Esses vão ter a sua liberdade restrita antes da condenação, com um conselho que a gente pretende formar com promotores e procuradores que tenham um índice de condenação contra faccionados acima de 70%, um sistema também de juízes e desembargadores especiais que também tenham mais de 70% de condenações em relação a criminosos, principalmente faccionados, e que tenham pelo menos 5 anos de experiência, e ter essa força-tarefa para a gente retomar todo o território brasileiro. Então, fazer operações em todo o Brasil, com as polícias militares sendo auxiliadas pelas Forças Armadas, tanto em equipamento como em pessoal, para retomar 100% do território brasileiro. Nenhum centímetro de terra vai ser comandado pelo crime. Esse é um dos aspectos. E tem um aspecto econômico também, né? Várias reformas de cortes de gastos que a gente pode fazer, a começar pela que mais me indigna, que eu mais luto, que é a questão dos supersalários, né? Isso daria uma economia de 150 bilhões de reais em 10 anos, que a gente poderia investir em infraestrutura, que a gente poderia investir no nosso projeto de construir o maior presídio das Américas, maior do que o de El Salvador, para faccionados de segurança máxima, para promover o programa de ferrovias ao redor do país, para promover a modernização dos nossos portos, também a quantidade de dinheiro que o Brasil perde e a capacidade de escoamento de produção que a gente perde por não ter portos decentes. A gente poderia dobrar a nossa produção no agronegócio sem derrubar uma árvore sequer, só com o território que a gente tem hoje para plantar, se tivesse maneira de escoar essa produção para fora. E dentro dessa reforma do orçamento, a gente também precisa falar dos privilégios tributários para a elite privada do nosso país. A gente tem cerca de 800 bilhões de reais em renúncias tributárias. Algumas delas são justificáveis. Entra o Simples Nacional, entra a cesta básica, entra para a contribuição previdenciária para entidades assistenciais, né? Não faz sentido eu tributar caridade, né, quando ela está substituindo o papel do Estado, né? Então o Estado é incompetente, ele vai lá e tributa quem está sendo competente no lugar dele. Isso não faz sentido. Bom, então desses 800 bilhões, 200 bilhões são injustificáveis, são privilégios setoriais. E isso a gente pretende cortar, né? Então, mais uma vez, a gente está falando de 200 bi ao ano. Em 10 anos, a gente já está falando de 2 trilhões de reais. Então, é muito dinheiro que a gente vai utilizar para a melhoria da produtividade do nosso país, para que o trabalhador brasileiro consiga, trabalhando menos, produzir mais e receber mais por esse trabalho. Eu só citei 2 aspectos do nosso programa, mas o Livro Amarelo ainda tem infraestrutura, defesa, meio ambiente, reindustrialização do Nordeste, investimento em ciência e tecnologia e outros setores que a gente pode discutir. A gente ainda vai entrar nessas pautas aí. Falando de segurança pública, o Estado enfrenta desafios com o crime organizado. Qual a sua estratégia concreta para enfrentar facções como o PCC? E também uma outra pergunta. Você defende o endurecimento penal ou aposta mais na inteligência e prevenção? As duas coisas, né? Eu acho que a questão das facções eu tratei falando sobre o direito penal do inimigo. Agora, em relação a endurecimento e inteligência, sempre que um político de esquerda não sabe o que responder na solução para a segurança, ele fala trabalhar com inteligência.
Tá, mas o que é trabalhar com inteligência? Nenhum deles sabe definir, né? Eu sei definir a proposta que eu defendo. Eu defendo o ciclo completo de polícia, eu defendo a reforma do nosso inquérito. Nosso inquérito policial é absolutamente cartorial. Tem um inquérito, os inquéritos, para quem nunca viu um, é um calhamaço desse tamanho que a maior parte é despacho. Tô aqui me cientificando, mandando pra tal. Aí, mano, o delegado... Primeiro, chega a polícia militar. Ela identifica um crime. O crime acabou de acontecer. Tem imagem de câmera, tem testemunha. A polícia militar pode escutar a testemunha? Não. Pode pegar a imagem de câmera? Não. A polícia militar precisa encaminhar e o sujeito precisa ter a vontade de fazer um BO na polícia civil. Eu já vi várias vezes pessoas sendo vítima de crime falando, não, eu não vou. Eu não vou porque eu vou ficar lá perdendo tempo e não vai resolver nada. Então, primeiro ponto que já está errado é o policial não poder, na própria ocorrência, colher provas e não para ele tocar a investigação, mas ele para encaminhar isso para a polícia civil, né? Ou, se for uma ocorrência menor, ele próprio defende que possa tocar a investigação. Aí chega para a polícia civil, passa para o escrivão passa para o delegado vai passar para uma outra pessoa, essa outra pessoa vai fazer uma diligência, vai voltar para o delegado, acabou o prazo de investigação. O delegado vai passar para o Ministério Público vai pedir mais prazo para o juiz devolve para o Ministério Público devolve para o delegado devolve para um cara fazer a diligência, esse cara passa para outro cara fazer a diligência. Não tem como isso funcionar, né? E eu não vejo nenhum parlamentar de esquerda ter a capacidade de descrever todo esse processo e falar como a gente pode fazer isso com inteligência. Então, sem dúvida nenhuma, trabalhar com inteligência, trabalhar com prevenção. Imagens de câmera com inteligência artificial para reconhecer o rosto dos criminosos, dos faccionados ou daqueles que estão foragidos. Foram contra, né? Nós somos absolutamente a favor. Aliás, eu fui um dos primeiros a defender essa tecnologia, e inclusive apanhando de alguns setores da direita que falaram, não, mas pô, invasão da privacidade e tal. Falou, meu amigo, você tá na rua. Já começa aí, você não tá na sua casa. E outra coisa, o preço que se paga de você perder uma parcela da sua privacidade, mas para você ter segurança de andar na rua, de você saber que você não vai ser morto por causa de um celular, esse preço vale a pena. Então, trabalhar com essa inteligência, tanto que no Smart Sampa, mais de 1.000 já foram presos com essa tecnologia. Em São Caetano também o número de crimes diminuiu drasticamente, em outras cidades que é implementado. Sobre endurecimento de penas, bom, eu acabei de aprovar um projeto de aumento de pena para furto, roubo e receptação, né? Porque no Brasil, o aumento de pena não é só um aumento de pena. O aumento de pena significa se aquele sujeito vai ser preso em primeiro lugar ou se ele não vai. Por quê? Por causa da conversão em penas restritivas de direito. Então, vou te dar um exemplo. O sujeito foi pego recentemente com 40 milhões de reais equivalentes em cocaína. Ele teve a sua pena de prisão convertida em restritiva de direitos. Ele estava com 40 milhões de reais em cocaína. A pena dele foi entregar a cesta básica e pagar uma multa de 10 mil reais. Absurdo, né? Restritiva transformou a pena de prisão em restritiva de direito. Então, aumentar a pena no Brasil significa impedir que o criminoso tenha acesso a determinados benefícios e que ele vá para a cadeia, né? Então, o aumento de pena para furto, por exemplo, né, a gente colocou uma pena que já permite que ele, sem ser reincidente, possa ir para a cadeia no primeiro crime que ele cometer. Da mesma maneira, o roubo, né, uma garantia, né, de que ele vai começar a cumprir no mínimo, no roubo menos grave, no regime semiaberto. Antes ele poderia começar a cumprir no aberto, né? E se ele tiver 2 anos a mais na pena concreta, a mais do que eu estou colocando como base, ele já vai obrigatoriamente ter que começar no regime fechado. Então, infelizmente no Brasil, como a pena que está na lei não é a pena que é cumprida por causa dos benefícios, da progressão de regime, da conversão em restritiva de direitos e por aí vai, eu sou absolutamente favorável que a gente aumente. E eu, inclusive, defendo que a gente tenha uma nova Constituição para ter prisão perpétua e pena de morte, né? Eu não acho, por exemplo, que aquele sujeito que atropelou a própria mulher e arrastou ela no asfalto durante 1 quilômetro, eu não acho que esse sujeito mereça continuar vivendo. Nem que seja prisão perpétua, porque eu nem quero que esse sujeito gere custos para o Estado. Eu acho que ele tem que ser morto, não tem nenhuma chance de ressocialização. Ele tem que ser condenado à pena de morte. Da mesma maneira, lideranças do crime organizado. Eu sei que isso é uma coisa polêmica, que dentro da própria direita, especialmente em pessoas mais religiosas, a pena de morte é um assunto extremamente polêmico. Mas, no mínimo, então, um acordo que eu faria seria a prisão perpétua, que eu acho que é uma coisa bem mais consensual, né, na população ali. Acho que mais de 70% da população brasileira aprova a prisão perpétua. Então, eu iria até além no endurecimento de penas. Gostaria de perguntar o seguinte para você.
A despeito das supostas violações de direitos humanos que está acontecendo lá em El Salvador, você fez menção há pouco, né, na construção de um presídio maior do que o de El Salvador. Você é admirador da política de segurança pública do Bukele? Sim, eu acho que a maioria esmagadora das medidas a gente poderia adotar no Brasil. El Salvador saiu de um dos países mais violentos do mundo, um dos mais violentos das Américas, para um que tem uma taxa de homicídio assim, mínima, assim, reduziu drasticamente, assustadoramente a taxa de homicídio. Então, muito menos pessoas estão morrendo em El Salvador. Então, o direito humano mais fundamental de todos, que é a vida, ele ganhou um benefício gigantesco e imensurável em El Salvador, né? Existem abusos, eles precisam ser combatidos, mas o principal abuso, ele foi exterminado, que era o abuso de você ter um estado paralelo, de você ter facções criminosas dominando territórios e elas com tribunais do crime executando pessoas, que é uma coisa que eu costumo falar também em operações policiais. Infelizmente, em algumas operações policiais, para retomar territórios de faccionados, pessoas inocentes acabam morrendo. Agora, muito mais pessoas inocentes morrem se não tiver operação, executadas pelo próprio Tribunal do Crime, do que em tendo a operação. E eu defendo também a adoção de um regime jurídico em que, se tem uma operação de retomada de território, tem troca de tiro entre a polícia e os faccionados, os traficantes, e algum inocente morre nessa troca, eu acho que a morte deste inocente tem que ser adicionada como pena de homicídio por parte do faccionado. Porque se o faccionado não desse um tiro, a polícia não atirava e ia lá e prendia todo mundo. Agora, se a polícia não desse nenhum tiro, o faccionado matava todo mundo. Então, só existe operação, e só existe operação com troca de tiro, porque um criminoso está ilegalmente ocupando o território. Portanto, todas as mortes de inocentes que existirem numa operação não devem, como a imprensa sempre faz, os partidos de esquerda e as ONGs de direitos humanos, jogar isso nas costas da polícia militar, mas sim do faccionado. E você lia, por exemplo, Comando Vermelho como um grupo terrorista? Sou a favor mesmo porque a principal vantagem, só que é importante a gente esclarecer juridicamente isso daí, a principal vantagem de você considerar uma facção criminosa como terrorista é o fato de você ter muito mais instrumentos, principalmente do GAFI, para sufocar financeiramente essa facção criminosa. Você tem acesso a instrumentos internacionais, de acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário, que facilita você, principalmente, combater o crime por parte da elite, né? Quando a gente está falando do PCC na Faria Lima, classificar como organização terrorista ajuda a rastrear o dinheiro e a prender, né, aquele, digamos assim, o engravatado do crime, né? Agora, a gente não pode pura e simplesmente, com a lei atual de hoje, né, colocar como terrorista, porque na lei antiterrorismo só a Polícia Federal pode fazer o enfrentamento. E hoje tem operações muito importantes contra o crime organizado que são conduzidas pela Polícia Militar e pela Polícia Civil e pelos Ministérios Públicos estaduais. A gente estaria jogando tudo para o Ministério Público Federal, que não tem capacidade de absorver tudo isso, e para a Polícia Federal. Então, eu defendo que seja classificado como terrorista, mas a lei antiterrorismo precisa ser mudada para a competência não ser exclusiva da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, da Justiça Federal. Kim, em 2022 você gerou uma forte repercussão ao defender em debate a existência de um partido nazista, sob a lógica da liberdade de expressão. Você arrependeu daquela fala? O que você aprendeu com essa repercussão? Eu nunca defendi isso, a existência de partido nazista. Quem defendeu a liberdade de se ter um partido nazista foi o Monark. O que eu falei foi o seguinte, que a melhor maneira de você combater uma ideia, né, a mais, digamos assim, a personificação do mal, que foi o nazismo, que foi o Holocausto, é com educação, né? Porque se a gente chega num ponto em que existe um número significativo de pessoas que estão defendendo ideias nazistas, a gente já fracassou. A gente já fracassou. Se existe esse grupo, e esse grupo junta, não é meia dúzia de maluco, mas é um grupo organizado de antissemitas, de nazistas, aí o problema já está grande demais para ser combatido. Então, o que eu defendi é que as pessoas pudessem ter acesso, inclusive para entender o que aconteceu, o que foi o regime nazista,
ao Minha Luta do Hitler. Que elas pudessem estudar academicamente, né, e entender a perversidade daquilo. Você vai no Museu do Holocausto em Israel, você tem os relatos dos comandantes, dos militares nazistas, diminuindo e desumanizando os judeus. E os israelenses, os judeus, utilizam isso, crianças veem isso como uma maneira de, desde cedo, entender qual foi a crueldade do regime. É isso que eu defendo. Inclusive lá com suásticas enormes, né, mostrando a estética nazista e mostrando sapatos e livros e cabelos que eram retirados dos judeus para depois, parte disso para gerar lucro, outra parte disso simplesmente para ser incinerado. Foi isso que eu defendi. O Paulo Roberto tá pedindo para você mandar um abraço para ele aqui. Manda um abraço pro Paulo Roberto. Silva desde que Não, peraí. Paulo Roberto da Silva Costa? Isso. Não é o Paulo Roberto Costa que era diretor da Petrobras, não, né? No Petrolão. Tomara que não, mas tô mandando um abraço pra ele. Acho que não. A Júlia Tameirão também aqui tá pedindo para que a gente, Rodolfo, faça a pergunta um pouquinho sobre o projeto de PVA. Ah, claro. Bom, a PEC anti-PVA que eu apresentei, né? E eu tô muito otimista porque eu consegui 220 assinaturas em 3 semanas. Só para fazer um paralelo para vocês, a minha PEC contra super salários eu demorei 2 anos, né? Essa em 3 meses eu já consegui as assinaturas. E basicamente o projeto é o seguinte, ele limita a alíquota do IPVA a 1% do valor venal do carro. Inclusive eu fiz um site, novoipva.com.br, em que você consegue calcular quanto você paga hoje e quanto você passaria a pagar no máximo, caso minha PEC seja aprovada. A minha PEC ela não diminui para 1%, ela coloca 1% como teto. Então você vai pagar de 0 a 1%. E o cálculo será feito sobre o peso do veículo, diferenciando por modalidade. Então, o caminhão que pesa muito mais, obviamente o cálculo vai ser diferenciado para transporte de carga, assim como vai ser diferenciado para transporte público. Diferenciações que já existem no modelo de hoje. E a diferenciação para carro de passeio, que é a lógica que 2 estados dos Estados Unidos, que o Japão, que alguns países europeus adotam, de que a lógica de que quanto mais pesado o veículo, maior o impacto dele sobre o asfalto. O IPVA a gente sabe que não é um tributo voltado apenas para as vias, mas no Brasil ele tem um valor abusivo, ele deveria garantir a integridade, né, que a gente tivesse estradas, que a gente tivesse ruas, que a gente tivesse rodovias decentes, não garante. A gente sabe da situação da infraestrutura no nosso país, tudo esburacado, e muitas vezes a gente paga o IPVA e ainda paga o pedágio. Então, peraí, a gente está remunerando a concessionária para manter a rodovia. A rodovia está uma porcaria, eu ainda pago IPVA e ainda pago de 2% a 4%, então eu ainda apresento, e outra coisa, né? Saiu uma nota, né, do Concefaz, dos secretários de Fazenda dos estados, dizendo que eles estão com medo de perder a arrecadação para fazer políticas públicas com essa minha PEC. Primeiro ponto que eu quero colocar é o seguinte: a gente já paga muito imposto. Se a política pública está ruim, não é por falta de imposto, é por incompetência do gestor. Segundo, eu não estou tirando 1 centavo do cofre dos governos estaduais. Por quê? Porque eu apresento fonte de compensação. Só que a fonte de compensação que eu apresento, eles não querem. Por quê? Porque não é aumento de imposto, é corte de gasto. Eles queriam que eu ou aumentasse a alíquota de outro imposto, ou criasse um novo imposto para compensar a arrecadação que eles perderam, que é a lógica do governo Lula, do arcabouço fiscal. O que eu estou promovendo é corte de gasto. Olha, a Assembleia Legislativa tem que cortar do seu orçamento para ser uma porcentagem da receita corrente líquida compatível com o que se pratica em outros países. Não se gasta tanto com o Congresso Nacional, com assembleias legislativas, tanto quanto no Brasil. Outro ponto, o governador e o presidente da República vão também ter uma limitação com base na receita, uma porcentagem da receita, com publicidade institucional. Então o que os governadores não querem perder é o dinheiro para fazer propaganda, principalmente em ano eleitoral. E o medo das assembleias é que vão perder orçamento, que vai ter que diminuir assessor, que vai ter que diminuir salário. Então, tem a compensação, é uma proposta, todo mundo sabe que eu sou um fiscalista, que eu sou responsável do ponto de vista do equilíbrio fiscal. Então, apresentei essa proposta porque a população já paga, metade do carro já é imposto. Então, você compra 2 carros, um para você, um para o Estado. Depois que você comprou 2 carros e ficou só com um, você ainda paga um aluguel, como se o carro não fosse seu, para o Estado todos os anos, de 2% a 4%.
essa é a proposta e eu tô otimista porque eu consegui as assinaturas, conversei com o presidente Hugo Mota, ele já despachou para a Comissão de Constituição e Justiça, conversei com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, ele já designou relator, conversei com o relator, ele disse que depois da primeira audiência pública ele já apresenta o seu parecer e a gente vota o projeto. Kim, Flávio Bolsonaro como pré-candidato à presidência da República foi a melhor escolha do bolsonarismo, na sua percepção? Pro bolsonarismo foi a pior escolha, pro PT foi a melhor, né? Porque não existe quem tenha mais telhado de vidro do que o Flávio Bolsonaro, né? Se eles escolhessem um Ratinho, se eles escolhessem um Caiado, se eles escolhessem um Tarcísio, todos eles, primeiro, teriam uma rejeição muito menor do que o Flávio. O Flávio ele é tão rejeitado que quando ele foi escolhido, teve rebelião dentro da própria direita bolsonarista. Os próprios bolsonaristas falaram, pô, não é possível que vocês, tanta gente para escolher, vocês escolheram o Flávio, né? Se quisessem alguém com sobrenome Bolsonaro, tinha a Michele, que tem uma rejeição muito, muito menor e que fala muito melhor do que o Flávio. Então, pro campo bolsonarista, foi um péssimo nome e pro PT foi um ótimo nome. E assim, eu digo para vocês, porque eu tô lá, né, no Congresso. E os deputados bolsonaristas, eles não têm coragem de falar isso publicamente, porque seria suicídio político, mas eles falam para mim, o Flávio, porra, Flávio é um bosta. O Flávio tem a menor condição de ser escolhido como candidato. E os petistas falam, não, estamos soltando o rojão. Estamos fazendo churrasco com o Lula para comemorar a candidatura do Flávio. Depois, tanto que, qual que é a estratégia do PT? Daqui a 3 dias, eles vão ligar a máquina contra o Flávio. Por quê? Passou 3 dias, passou o prazo para governador sair do cargo, para disputar, e passou o prazo de filiação. Então, o Flávio é o candidato. Não dá mais para trocar. Aí eles ligam a máquina para moer o Flávio. Porque tem muito telhado de vidro. Flávio participou do rachadão da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E é o engraçado, era ele e o Ceciliano, deputado do PT. O deputado do PT era o presidente da Assembleia e dividia o rachadão com o Flávio Bolsonaro, né? Depois, ele compra aquela mansão em Brasília, sem ter nenhuma renda para comprovar, e tem um escritório de advocacia que, sei lá, ele assinou 2, 3 casos. Fala-se por aí que ele advoga no STJ e, surpreendentemente, tem sucesso em algumas causas sem ter grande experiência no direito. Então, o Flávio, além de tudo, o Flávio é fraco. O Flávio ele já disputou uma eleição majoritária. Ele foi para um debate para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Ele desmaiou no debate? Ele desmaiou por causa de uma pergunta da Jandira Fegali. E ele não só desmaiou, ele defecou nas calças, literalmente. E depois saiu o diagnóstico. Não, literalmente. E ele depois saiu o diagnóstico de que ele não tinha nada. De que ele desmaiou de nervoso. Então, se um cara, eu tô lá, eu já debati várias vezes com a Jandira Fegali no Congresso Nacional. Se um cara treme pra Jandira Fegali, pelo amor de Deus. Com o Lula, então, ele vai cair pra trás. Então, assim, ele é fraco. Olha só a desculpa que ele deu agora para votar o PL da misoginia, que teve a rejeição grande da direita. Aí ele, vocês não estão entendendo, é uma armadilha do PT, porque é ano de eleição, eles querem me desgastar. Mas, filho, você votou a favor. Não foi o PT que botou seu dedo lá e votar sim, né? Eu sei como que se vota, eu sou um deputado. Você coloca o dedo, a sua digital, ninguém vai lá e aperta seu dedo. Você coloca a sua digital e você vai lá, sim, não, abstenção, obstrução. Ele foi lá, das 4 opções, ele escolheu sim e colocou o dedinho dele lá. Aí ele, não tinha nenhuma chance de mudar isso no Senado. Gente, eu tô acostumado a perder. O meu trabalho é perder, porque eu sou de oposição. Se eu tivesse maioria, eu era o governo. E mesmo quando eu vou perder, eu obstruo, eu atrapalho, eu faço com que a vitória seja mais custosa. Então, um projeto que poderiam aprovar em segundos, eu faço durar horas. Por quê? Porque é oposição, eu quero atrapalhar ao máximo. Se acontece alguma coisa no meio do caminho, sai um escândalo envolvendo o relator, o autor do projeto, tem pressão popular, eu viro o jogo. Na maioria das vezes viro? Não, 90% eu perco. Mas nas 10% que eu ganho porque contra as chances, contra as probabilidades, eu fui lá, obstruí e trabalhei. Por que ele não fez isso? Ele não deu um discurso da tribuna, ainda votou a favor. Então, uma desculpinha. Desculpinha de quem trabalha como ele trabalha, sem ler projeto, sem saber de fato o que é um trabalho parlamentar. Gente que ficou décadas e décadas só com interesse mesquinho e sem nunca de fato exercer um mandato. Deputado, indo na mesma linha, desculpa. Eu só tinha uma coisa para perguntar, assim, hipoteticamente, num segundo turno entre Flávio e Lula, você e o Partido Missão apoiará Flávio?
Não, a gente não trabalha com esse cenário. A gente, se tiver segundo turno, o Renan não ganhar no primeiro, no segundo aí o Flávio decide se apoia o Renan ou não. Não, mas... Esse... Eu falei hipoteticamente. Então, vocês apoiariam o Flávio? Não, a gente só trabalha com essas duas hipóteses. Ficariam... Com a sua terceira a gente não trabalha. Deputado. Tá fugindo do... Não tô. Pergunta pro Flávio. Ninguém pergunta pro Flávio se ele vai apoiar o Renan, então... Deputado, com a desistência da pré-candidatura do Ratinho Júnior, e que ele vai permanecer no governo do Paraná, e com a primeira fala do Caiado, dizendo que a primeira atitude dele será anistia geral, ele enterrou a terceira via? Não, vamos lá. Primeiro, eu nunca acreditei em nenhuma candidatura do PSD, né? O Kassab não disputa eleição majoritária para ganhar, sendo cabeça de chapa. O Kassab compõe com quem é o governo, né? Ponto. O Caiado ter dito isso, para mim é de uma burrice tão grande, porque a principal pauta dele vai ser anistiar o Bolsonaro. Porra, então eu voto no filho dele. Por que eu vou votar no genérico se tem o original ali? Tipo assim, se a estratégia dele não... Até por isso que eu tô falando que ele enterrou a terceira via. Ele se enterrou, né? Porque se a estratégia dele é querer ser um genérico, desculpa, qualquer candidato que queira disputar o campo da direita precisa mostrar suas diferenças em relação ao Flávio. E não querer ser mais bolsonarista do que o Flávio, que ninguém vai ser. Ele é um Bolsonaro. Então, assim, é de um amadorismo. Tá no nome. E também de uma demonstração que não se quer debater país, né? Se a sua principal pauta é anistiar o Bolsonaro, desculpa, o país tem prioridades muito maiores do que anistiar o Bolsonaro. Um país que está num cenário de guerra, em que... Piracicaba ainda tá um pouco melhor, mas lá na cidade de São Paulo, não dá pra andar na rua, entendeu? Você precisa estar alerta todo o tempo. No parque, porque ainda diziam, não, em bolhas de bairros de elite ainda é seguro. Não é mais seguro em lugar nenhum. O cara morreu no Parque do Povo por causa de um celular. Parque do Povo, Vila Olímpia, lugar rico. Não tem mais ninguém seguro, rico, pobre, em qualquer região da cidade de São Paulo e na maior parte do país. Cidades inteiras tomadas no Ceará pelo Comando Vermelho, né? O que eles chamam de novo cangaço, o domínio completo das cidades. E aí a prioridade do cara é anistiar o Bolsonaro. A educação, nossa educação é um lixo, é uma desgraça. Eu fui presidente da Comissão de Educação. O Brasil não tem nenhuma perspectiva, com a educação atual, o Brasil não tem nenhuma perspectiva de nada. A gente vai viver de esmola de país desenvolvido. País desenvolvido vai dar salto de produtividade, a gente não vai conseguir produzir um chinelo aqui, e aí a gente vai viver de esmola de país desenvolvido. Que é inclusive o que o Harari colocou no seu antepenúltimo livro, falando que com o avanço da automação e da inteligência artificial, a diferença no nível de produtividade... 21 lições para o século XXI? Não foi esse, esqueci o nome. Homo Deus? Homo Deus, isso. O salto de produtividade vai ser tão grande que quem não deu esse salto não consegue mais. Vai ficar estagnado. O nível de produção vai ser... É como se eu fizesse uma analogia de que, olha, o país desenvolvido vai produzir esse copo a 1 centavo. O Brasil vai produzir a R$2. Acabou. Não tem a menor chance de competir em nada. E por isso, o que ele diz é que vai ter que se criar um sistema de renda mínima que os países desenvolvidos financiando os subdesenvolvidos. Gente, desculpa, eu não quero viver de esmola de Estados Unidos, né? E aí a prioridade do Caiado com a educação destruída como a gente está é anistiar o Bolsonaro, assim, não dá para levar a sério. Kim, o seu nome consta como um dos membros da Frente Parlamentar Evangélica? Nome... Eu lembro que no primeiro mandato sim. Nesse segundo eu não sei. Você concorda com o modus operandi da bancada evangélica ali no Congresso Nacional? Eu vejo ela atuar em poucas pautas, né? Porque eu vejo mais a atuação de plenário. Porque nas comissões que eu faço parte, não tem muita pauta que toque o interesse da bancada evangélica, que é finanças e tributação, é uma coisa muito técnica, né? Que não envolve tanto valores e princípio, envolve valores no sentido financeiro, né? Mas não no sentido humano. Uhum. E segurança pública também, que tem uma atuação muito pequena. Das vezes de plenário que eu vi a atuação, foi mais no sentido de garantir liberdade de expressão, né? Principalmente a religiosa. Nesse sentido eu concordo. Nas outras frentes de atuação, eu confesso para você que eu não faço parte de comissões que eu tenha visto a atuação da bancada evangélica. E por que seu nome está
Lá. Na primeira legislatura, eu assinei a pedido do Sóstenes, né? Sim. Que é um deputado que tem uma excelente relação, porque ele era do DEM e foi um dos responsáveis por tocar o impeachment. E naquela época eu frequentava a igreja anglicana, né? Ele perguntou para mim, pô, mas e aí, o que você... Eu falei, na igreja anglicana. Falou, então é evangélico, pode assinar aqui. Aí eu falei, tá bom. Essa foi uma das dúvidas que eu tive, né? Eu falei, o nome dele consta lá, mas é por identificação religiosa. Será que ele é evangélico? Ele tem Eu frequentava a igreja anglicana. evangélicos? Hoje faz muitos anos que eu não frequento. Sou cristão, mas faz muitos anos que eu não sou religioso, assim, de frequentar sempre a igreja. Kim, entrando na pauta do meio ambiente, aqui no estado de São Paulo, a privatização da Sabesp foi um dos temas mais debatidos recentemente. Na sua visão, essa medida fortaleceu o interesse coletivo ou enfraqueceu a capacidade do Estado de garantir a universalização, tarifa justa e atendimento igualitário, especialmente para os municípios e populações mais vulneráveis? Olha, eu não sou especialista em tema Sabesp, quem discutiu isso foi a Assembleia Legislativa e não o Congresso Nacional. Mas a percepção que eu tenho do que eu vi do contrato de privatização é um modelo de privatização melhor, muito melhor do que a gente tem, por exemplo, com a Enel, que aí eu entendo um pouco mais porque é federal, apesar de atender, que as pessoas não entendem muitas vezes, né? Pô, a Enel, ela atende São Paulo, mas quem é responsável pela concessão é o governo federal, o Ministério de Minas e Energia, o que é ruim, né? Quando não é o cliente que é o responsável pelo contrato com o seu fornecedor, seu prestador de serviços, aí o cliente está insatisfeito, não é ele que consegue romper, que é a grande briga que está tendo, né? São Paulo não quer mais a Enel, o governo federal quer, né? O governo federal é fácil, né? Porque a Enel não atende em Brasília. Aí não tem esse problema. Então, o desenho do contrato eu acho melhor porque tem metas, né? De universalização, de modicidade tarifária. E os reajustes que tem tido até onde eu sei são inflacionários, né? Não teve aumento real. E é muito mais fácil de cobrar, né? Foi colocado, salvo engano, a Arcesp, né? Acho que foi uma agência reguladora que foi criada especialmente em razão desse modelo de privatização. Então, de maneira geral, como eu te disse, eu não discuti, eu não conheço o assunto a fundo, mas eu acho que o modelo foi melhor do que outros que a gente tem no Estado. A pergunta de $1 milhão. A gente está vivendo o escândalo do Banco Master, ministros do STF envolvidos ali com o Vorcaro. Você acredita que isso vai acabar em pizza? Ou haverá penalizações como devem acontecer em países sérios? País sério, o escândalo do Banco Master não tinha nem acontecido. Mas os Estados Unidos tem um escândalo lá pior que o do Banco Master, né? Exatamente. Em termos financeiros. É mais dinheiro porque os Estados Unidos têm mais dinheiro, né? Agora, que chegue na Suprema Corte Americana, que chegue na Casa Branca e ao mesmo tempo no Capitólio, aí eu acho que não tem paralelo. E outro ponto, no país sério, acontecendo o escândalo do Banco Master, o país estaria parado, né? O país estaria parado. Não existe isso. Da gravidade que aconteceu, envolvendo o ministro Alexandre de Moraes, envolvendo o ministro Dias Toffoli, envolvendo o Ciro Nogueira, envolvendo tudo quanto é gente, sabe, Jacques Wagner, Rui Costa, o Lula recebendo ele no Palácio do Planalto, o país estava parado. Eu já... Tem mais gente que vai aparecer ainda. Muito mais gente que vai aparecer. Se fizerem uma lista igual a lista do... Como é que era? A lista do Janot, na época do Petrolão, aí é igual a planilha da Odebrecht, até que o tinha... Nicolas Foi citado ali por causa de um jatinho. André tem uma ali... Não, ali a Lagoinha, cara... Até fechou lá em Minas, né? Fechou, era utilizada como uma máquina de lavagem de dinheiro do esquema do Banco Master, então é muita gente. Esse é um exemplo que quem está acostumado a me ouvir já se cansou, mas eu preciso usar. Sobre comparação de país sério. No Japão, eu estive lá em janeiro, né? Há pouco tempo, alguns meses, talvez um pouquinho mais de um ano, o ministro da Agricultura perguntaram para ele, e o preço do arroz que está alto? Ele disse o seguinte, olha, quando eu vou para minha base eleitoral, eu recebo arroz de presente, porque é comum no Japão se dar arroz de presente dos meus eleitores. Então eu nem sei quanto está o arroz. O ministro da Agricultura deu essa resposta. Ele teve que renunciar ao cargo e pedir desculpas publicamente por causa disso. Ele perdeu o cargo por causa dessa afirmação. Não sei como é que está o preço do arroz porque eu recebo arroz do meu eleitor. Isso é um país sério.
Não precisou nem ter manifestação. Ele não cometeu nenhum crime. Ele falou uma bobagem. Mas uma bobagem incompatível com a seriedade do momento e da pasta que ele estava vivendo. Uma postura antiética. Ele acabou e desculpas envergonhado em rede nacional. Aqui não, né? Aqui é roubo, aqui é... Degustação de uísque caro. Aqui é esculhambação general, aqui é, desculpa o palavreado, suruba, né? É importação de prostituta do leste europeu, enfim... Todo tipo de coisas, assim, algumas... Eu queria falar com mais liberdade, mas tem coisas as coisas que saíram na imprensa eu posso falar, as coisas que não saíram eu estaria vazando coisas sigilosas. Mas, assim, é de uma esculhambação generalizada que, enfim, não é coisa de país sério. Mas você me perguntou se vai dar em alguma coisa. Eu, idealmente, pra mim, cairia a cabeça de todo mundo que tá envolvido, né? E seria banido da vida pública pra sempre. Não é o que vai acontecer. O que eu acho que vai acontecer, mas eu também não acho que vai ser pizza. O que eu acho que vai acontecer, algumas cabeças vão ser entregues, outras não. Por quê? Várias facções diferentes estão envolvidas nesse escândalo, mas essas facções são inimigas entre si. Então, você tem por exemplo, uma briga que pouca gente está falando sobre, Lula e Toffoli. Para tirar o holofote do envolvimento do Palácio, no caso do Banco Master, o Palácio vazou as coisas do Toffoli, do Tayayá e por aí vai. E aí o Toffoli sofreu o desgaste que sofreu e tá bravo com o Palácio do Planalto querendo se vingar. Então, assim, já tem um ministro supremo querendo a cabeça de gente do Palácio querendo a cabeça de ministro supremo. Por outro lado, grandes bancos. Os grandes bancos estão pagando a conta do Banco Master, né? Claro que eles transferem isso em juro pra gente. Mas eles estão pagando. Mas eles estão pagando. Então, os grandes bancos, eles querem uma cabeça. Porque não pode se passar o recado de que alguém pode causar bilhões de reais em prejuízo pro fundo garantidor passar pros bancos pagarem e isso passar impune. Porque senão surge outro e faz a mesma coisa. Então, os bancos estão pressionando para ter uma cabeça. E os bancos são tão poderosos quanto o Supremo. Não tenham dúvida disso. A pressão que está sendo colocada, o escândalo do Banco Master nem iria para frente, o Banco Master nem teria sido liquidado se não fosse a pressão dos grandes bancos. Então, tem uma briga de vilão contra vilão, ou de vilões contra vilões, que eu acho que, pelo menos as cabeças de uma facção vão cair. Se é do Supremo, se é do Palácio, se é do Congresso, não sei. Se é um pouquinho de cada um, não sei. O que eu sei é, não é todo mundo que vai ser punido e vão entregar a cabeça de alguns. E muita gente vai aparecer. Kim, qual que é o futuro do Kim para essas eleições? É pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo? A primeira coisa que eu preciso falar é que eu fiquei muito honrado e surpreso de ver o meu nome bem nas pesquisas, né? Porque primeiro que eu nunca disse que era pré-candidato, mas pelo fato de ter saído do partido e de eu ter idade para disputar, me colocaram nas pesquisas. E aí quando eu vi as pesquisas, de 5% a 13%, dependendo do cenário e do instituto, eu coloquei isso no meu radar. Porque eu falei, opa, se tem um governador na cadeira, dentro do espectro da direita, e ele não tá... Quando eu tô no cenário, ele não ganha no primeiro turno, isso significa que tem uma parcela significativa da direita que não tá satisfeita com o governo Tarcísio. E eu vejo muito essa insatisfação na Polícia Militar, na Polícia Civil, que cobra, né, a mentira do Tarcísio de que teria um reajuste programado para essas carreiras e uma reestruturação dessas carreiras e a implementação da lei orgânica, né, das polícias que o governo do estado não implementou a contento. Dito isso, essa é uma avaliação que eu vou fazer em junho. O meu prazo formal, legal, é até julho as convenções. Mas eu devo decidir em junho, dependendo de como eu tiver das pesquisas. E, como eu disse, daqui a 2 dias fecha a janela. Daqui a 2 dias a gente vai ter a certeza de como vai estar a nossa chapa para deputado federal aqui em São Paulo. Então, analisando essas duas coisas. Primeiro, o quanto de voto a gente projeta quando a gente tiver a chapa fechada. Para saber, digamos assim, se a chapa precisa de mim ou não precisa de mim.
Segundo, ou se é melhor que eu esteja ou melhor que eu não esteja. Segundo, viabilidade. É claro que é uma eleição muito difícil de eu vencer ou ir para o segundo turno, mas é muito difícil, não é impossível, né? E não seria uma coisa sem precedentes também, uma pessoa com baixa intenção de voto avançar e ir para o segundo turno. Uma coisa que me anima também é que se eu for candidato, a gente vai ter 3 candidatos ao governo. Por que ter pouco candidato é bom para mim? Porque o Partido Missão não tem 5 deputados, que é um número que obriga as emissoras a te chamar para debate. Mas a minha assessoria já conversou com as maiores emissoras e todas elas falaram que se eu disputar, eu vou para o debate. Então, assim, mesmo sem ter esse número, eu teria um acesso à TV aberta que eu nunca tive. Pra você ter uma ideia, em 2024, eu contratei uma pesquisa, e dentre outras coisas, para saber o nível de desconhecimento. Na cidade de São Paulo, em relação a mim, 70% das pessoas não me conhecem na cidade de São Paulo, que é uma das cidades que eu mais sou conhecido. Ou seja, como eu nunca disputei uma majoritária e nunca tive acesso à TV aberta, muita gente ainda não me conhece. Então tem um potencial de crescimento muito grande. Esses fatores que a gente vai avaliar, resumidamente, eu não tenho uma resposta hoje para você, mas a gente vai tomar em junho. Muito bom. Kim, o Partido Missão tem se levantado aí no debate público, fazendo oposição ao lulismo, ao bolsonarismo. Eu fiz essa pergunta pro Renan Santos, vou fazer para você. O que garante que o Partido Missão não será mais um partido fisiológico? Não, primeiro que se a gente quisesse ser fisiológico, a gente não precisaria fundar um partido, né? Eu ficava no União Brasil, eu teria 3 milhões de reais para fazer a minha campanha nesse ano. Eu já tive 2 mandatos. Se eu quisesse ser fisiológico, eu já teria acumulado alguns milhões de reais, né, de emenda desviada, ou mesmo eu não precisaria nem roubar dinheiro público para ter um patrimônio muito maior. Eu já doei R$500 mil do meu salário porque eu abri mão do aumento de salário da última legislatura. Então, se eu quisesse colocar R$500 mil no meu bolso limpo, legal, era salário, eu teria colocado. Da mesma maneira, carro, motorista, segurança, isso, sei lá, se eu alugasse carro e utilizasse dinheiro público para pagar as gasolina, já iriam aí, uns R$10 mil por mês, que também poderia ter gasto no economia. Então, eu economizei R$2.500 mil. Saí de um partido do Centrão que me daria todos os instrumentos para eu ser fisiológico. Em 7 anos não fui fisiológico. Não existe nada que garanta o futuro, mas a confiança que as pessoas podem ter na gente, e a confiança, eu digo, jamais uma confiança cega, nunca julgando por quem a gente é, mas sempre pelas nossas atitudes, nunca confiando na gente por causa do nosso rosto, por causa da nossa capacidade de falar, ou qualquer outra coisa, e sim pelas nossas atitudes. Toda a nossa história até aqui mostrou que a gente não é fisiológico. O que garante que no futuro vocês não vão se tornar? Nada garante nada no futuro. Agora, as nossas atitudes até agora mostram que a gente tem coerência e que a gente não tem essa intenção. Deputado, caso o senhor venha a ser pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, a gente entende que a educação no estado de São Paulo está tendo grandes problemas com o governo Tarcísio, né? Crise de aprendizagem, evasão escolar. Qual que seria a sua proposta para melhorar a educação no estado de São Paulo? Bom, primeiro, garantir ordem em sala de aula, né? A principal reclamação que eu escuto de professores sérios da rede do estado é que eles não conseguem dar aula por falta de ordem, né? Então, o aluno não quer saber, né? Os alunos que não se comportam não deixam o professor dar aula para quem quer estudar. Então, o primeiro ponto seria garantir e aprovar uma lei estadual dizendo, olha, o aluno não se comportou, a família vai perder acesso a todos os programas de benefício do estado, né? Então, a família tem que porque educação você tem em casa. O que você tem na escola é ensino, né? O que você tem na escola é disciplina, é matéria, né? É conteúdo. Educação, como se comportar, é em casa. Se não está se comportando, a punição vai para casa dele, né? Sobre evasão escolar, eu aprovei quando eu era presidente da Comissão de Educação e implementaria no governo do estado de São Paulo a busca ativa. Então, o aluno faltou uma vez, o diretor vai ligar na escola do aluno. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Está doente e tal? Beleza. Faltou 2 vezes, vai mais uma vez perguntar. Pô, e aí? Aconteceu alguma coisa? Faltou 3, vai na casa do aluno saber o que está acontecendo. E aí, quando vai na casa do aluno, algumas coisas podem ser descobertas que estão causando aquela invasão.
pode ser um caso de violência doméstica, pode ser um caso de alcoolismo, a família pode estar passando fome, e aí a gente vai ter uma rede integrada, né? Se for violência doméstica, a gente faz uma parceria da Polícia Militar com as guardas municipais para acionar a Patrulha Maria da Penha. Se tem um problema de cesta básica, a gente aciona o Centro de Referência de Assistência Social da região para fornecer aquele... Às vezes tem um idoso em casa e não tem quem cuide, a gente vai encaminhar para o centro-dia. São os mais diversos problemas que causam evasão e a gente só descobre com busca ativa. A gente não descobre só com o aluno faltando, que aí ele sumiu, não tem nem como perguntar para ele. E um outro ponto importante de se colocar também, além da ordem em sala de aula, eu escuto também relatos de que 11 horas da manhã tem escola do estado que vai lá e dá uma pratada de macarrão com salsicha pro aluno. Aí o aluno volta pra sala de aula e o professor tem que dar aula. O aluno tá morto depois que ele comeu uma pratada dessa. Então, gente, coisas básicas, né? De sala de aula, de ordem, de assim, até o que você vai comer e no horário que você vai comer, da busca ativa, muita coisa pode ser feita. E, de fato, a gestão da educação está deixando muito a desejar, é problema com material escolar, é uma tentativa forçada de digitalizar quando muitas escolas não têm estrutura para fazer isso, ou não têm disciplina para fazer isso. Então, eu acho que a gente precisaria, além disso, ter uma avaliação externa de qualidade. Então, não só as notas que o professor dá, mas uma avaliação externa, como a gente tem o PISA, só que do Estado, para avaliar quais são as melhores escolas, as piores escolas, de acordo com a avaliação externa. Porque uma coisa é a nota que o professor dá. Outra coisa é você avaliar o aluno e o professor também precisa ser avaliado. E isso eu sei que sindicato de professor dá salto de metro, porque sempre que a gente fala de avaliação de desempenho de professor, o sindicato é contra. Eu falo, bom, peraí. Se eu sou um bom profissional, se eu sei que eu sou competente, eu faço um bom trabalho, tudo que eu ia pedir era uma avaliação de desempenho para eu ser premiado. Eu não ia fazer protesto contra. Eu ia falar, graças a Deus, façam isso para tirar os ruins do meu lado. Aí os sindicatos de professores se mobilizam contra a avaliação de desempenho. Todos os países sérios, aí citam um exemplo, mas olha como é linda a educação pública na Finlândia. Pois é, tem avaliação de professor. Então, assim, não dá para você olhar para um país, pouquíssimos os países sérios desenvolvidos não têm avaliação de professor. Tem alguns que não tem porque não tem nem necessidade, como é o caso do Japão, que eu tive nesse ano. Né? Eu fiz essa pergunta até, né? Mas se porque eles falaram o seguinte, existe um piso de qualidade das escolas públicas no Japão. Aí, umas têm um desempenho melhor, outros, mas assim, tem um piso, daquele mínimo não baixa. E aí as escolas privadas têm uma qualidade um pouco melhor do que as públicas e oferecem outras atividades que não da grade curricular. Aí eu perguntei, e quando uma escola ela tá abaixo daquele piso, né? Responsabiliza o professor, responsabiliza o secretário. Aí eles disseram, isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu de ter uma escola abaixo do piso, porque o professor se sente envergonhado se isso acontece, o aluno se sente envergonhado se isso acontece, e se isso acontecer, o secretário de educação se demite. Então, em alguns países não precisa, mas aqui definitivamente precisa. O aluno não tem essa disciplina, o professor não tem essa disciplina e o gestor não tem essa competência. Você propõe mudar a Constituição Federal brasileira. Quais pontos principais você mudaria se você tivesse esse poder? Não, rasgaria tudo. Não é que começaria do zero. Começaria do zero. Você acha a Constituição brasileira totalmente ruim mesmo? É péssimo. Começa ao seguinte. Educação está na Constituição, saúde está na Constituição, política tributária está na Constituição, previdência está na Constituição, lei trabalhista está na Constituição, lei ambiental está na Constituição. Qual que é o problema disso? O problema é que em todo o país, sério, o presidente da República ele governa com 50% mais um. Então, se o premier da França tem 50% mais um, ele governa. Se na Alemanha ele tem 50% mais um, ele governa. Nos Estados Unidos, o presidente frequentemente governa com 50% mais um, mais dois, mais três, mais quatro, mais 50% mais um você governa. Muito bem. O fato de tudo estar na nossa Constituição faz com que o nosso presidente da República precise de 350 deputados para governar e não 257.
Porque qualquer política pública que ele queira mudar, ele precisa de quórum qualificado de PEC. Então já começa por aí. Tudo estar na Constituição já faz com que o Brasil seja um inferno de se governar. Porque você não governa com 50% mais um. Você precisa de 308 e mais uma gordurinha para os traidores na hora. Outro ponto. Tudo estar na Constituição faz com que tudo esteja sob o controle do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, ele decide sobre políticas públicas. Por quê? Porque elas estão na Constituição e aí... dois pontos, tá? Que eu concordo com o ministro Barroso. E olha que é difícil concordar com o ministro Barroso. Nós não temos culpa de decidir sobre tanta coisa porque tudo isso está na Constituição. Verdade. 2, a gente só julga quando provocado. Verdade. Né? Tirando o inquérito das fake news que eles abriram de ofício, não tem nenhuma ação constitucional, uma ADI, uma ADO, uma DPF, um mandado de injunção, que o Supremo, ele mesmo tenha inventado e decidido julgar. Então, a nossa própria Constituição já dá poderes abusivos para o Supremo. O fato do Supremo concentrar o poder de julgar, caso que é... Muita gente fica falando, mandato, acabar com decisão monocrática, sou a favor de tudo isso. Mas tudo isso não resolve. Não resolve porque o nosso Supremo concentra poderes que nenhum outro país concentra. Que é o de julgar caso concreto e de julgar a lei em abstrato. A gente misturou dois modelos e deu superpoderes para o Supremo. Qual que é o modelo anglo-saxão adotado na Inglaterra, nos Estados Unidos? Um caso concreto tem uma discussão de constitucionalidade. Então, João matou Maria. João matou Maria, condenado na primeira instância. João matou Maria, foi para a segunda instância. João matou Maria, tem uma questão constitucional, subiu para a Suprema Corte. A partir do caso João matou Maria, a Suprema Corte vai decidir sobre a constitucionalidade daquela lei que condenou João. Criou um precedente, por isso que a gente vê... É comum a gente escutar, né, na Suprema Corte nos Estados Unidos, é o precedente Roe versus Wade. É sempre um caso concreto. É o precedente qual? Não é a ação número tal. Não, é o caso tal contra tal. O governo dos Estados Unidos contra tal. Porque ele decide com base no caso concreto. Beleza. Como é na Europa? Na Europa, de maneira geral, né, dos países de uma tradição mais... romana, germânica, né? O caso concreto, ele não leva para uma discussão de constitucionalidade e ele vai subindo nas instâncias. Alguém provoca a Suprema Corte para falar, olha, essa lei é inconstitucional, julguem essa lei. Sem caso concreto. Aqui são as duas coisas. Aqui tanto eu posso provocar o Supremo para falar, essa lei é inconstitucional, declare essa lei inconstitucional. Como um caso concreto pode subir para o Supremo e ele declarar a inconstitucionalidade. Então ele concentra esses dois modelos de controle, ao mesmo tempo que ele tem o poder de julgar pessoas. E olha o paradoxo que a gente chega. Quem julga o Supremo é o Senado. E quem julga o Senado é o Supremo. Então ninguém julga ninguém, é um acordo. Isso é mais uma coisa que... Agora, Kim, você acha que mudar a Constituição resolveria o nosso problema, tendo em vista que o sistema político brasileiro é o presidencialismo de coalizão, né? Como disse o Sérgio Abranges. Ou seja, é um grande problema. Um monte de partido, cada vez mais partidos e... Resolveria a maioria dos problemas. O próprio presidencialismo de coalizão. Eu sou parlamentarista. Resolveria de que maneira? A primeiro ponto que eu coloquei para você. O segundo, aliás, que a maioria... Se o presidente governasse com 50% mais um, ele precisaria negociar com muito menos partidos. Ele conseguiria construir maioria muito mais facilmente. As políticas públicas seriam construídas no Brasil muito mais facilmente. Teria muito menos compra de voto por emenda parlamentar. A oposição poderia ter 200 deputados. A oposição, ela varia entre 80 e 120, porque o governo, se tiver 200 deputados na oposição, ele já não consegue governar. E deveria, né? Então... A primeira parte já começa por aí, mas reforço. Eu sou parlamentarista. Eu acho que se o presidente perdeu maioria e não consegue mais governar, ele tem que cair fora e a gente tem que eleger um novo, né? O presidente, no caso, seria o primeiro-ministro no parlamentarismo. Aqui não. Aqui é um traumático processo de impeachment. Se fosse parlamentarismo no Brasil, a Dilma... nos 2 primeiros meses do segundo mandato tinha caído. Não precisaria esperar 2 anos para ela cair. Ter manifestação e julgamento na Câmara e julgamento no Senado. Não.
Perdeu maioria, tchau. Chama outro. Aí a instabilidade política. O Brasil vive numa instabilidade política e não é parlamentarista. Mas e se várias pessoas substituírem? Tem um país, eu não me lembro qual país, mas que tinha ficado 2 anos sem governo. Porque ninguém conseguia construir maioria. O país nunca cresceu tanto. Não assim. As críticas que se fazem contra o parlamentarismo, eu acho que... E também a ilusão, né? O discurso falso que vendem para a população, venderam no plebiscito. Você não escolhe o presidente no parlamentarismo. Pelo contrário. Você escolhe o presidente se preocupando que esse é um dos problemas da Câmara. A pessoa vota no Bolsonaro e depois não vota no partido dele no Bolsonaro na Câmara. Aí depois ele chama o Centrão para governar. O cara vota no Lula e não vota no PT. Mas não vai longe, deputado. Eu sempre falo nesse podcast aqui que 95% da população brasileira ela não sabe como se elege um vereador e um deputado. Ela não sabe. Ela não sabe. A questão do coeficiente eleitoral, eu discordo. Eu acho que você está sendo muito generoso com 95. Eu colocaria uns 99 ponto alguma coisa. Deputado, deixa eu entrar um pouquinho na questão do STF. Claro. O senhor concorda com o jeito que é feito hoje? O presidente indica um nome e vai para a sabatina no Senado? Ou o senhor acha que tem que ser por meritocracia? Veja, as coisas não deveriam ser excludentes, né? O presidente da República deveria escolher por mérito o ministro do Supremo, que é, mais uma vez, o que acontece em país. Esse ponto, esse modelo, não existe só no Brasil, a gente importou. Nos né? Estados Unidos ocorre. Nos Estados Unidos. Sim. Então, assim, não é isso que faz com que a Suprema Corte não seja séria, porque em outros países tem o mesmo sistema e ela é séria. Eu já escutei muitas pessoas falarem, mas tinha que ser ministro supremo por concurso público. Tá. Quem vai ser a banca que vai decidir as questões que o ministro do Supremo precisa saber? Quem vai decidir a lista de aprovados? Então, assim, não vai ser mérito, gente. Mérito no sentido de fazer uma prova, não vai ser, porque quem aplica a prova? Né? Precisa ser juiz de carreira. Gente, a Rosa Weber era juiz de carreira. Flávio Dino também. Não adianta. Flávio Dino foi juiz. Então, assim, não caiam na ilusão de que existe uma solução mágica de ser um juiz de carreira, de ter prova. A solução pros... Formação também não garante caráter, né? Que também. O cara tem lá... São bem formados aí. Sim. Não, o Flávio Dino tem uma boa formação. O próprio Alexandre de Moraes, é professor da USP. Cristiano Zanin. É que assim, o Moraes eu ainda... Porque tem uns problemas de plágio ali na carreira acadêmica dele, eu não colocaria como tão ilibado assim. Mas o próprio Barroso, que eu discordo veementemente, é um cara que tem uma vasta carreira acadêmica, né? E que permaneceu... Gilmar Mendes também. Gilmar é o que tem a carreira mais vasta dali e toma decisões como a de agora, ele falando que ela quer julgar a legalização de drogas pelo Supremo. Eu falo, gente, pelo amor de Deus. O Constituinte escolheu penalizar tráfico. Não tinha discussão na Constituição de 88, em 85, 86, 87, sobre droga sim ou droga não. Não. Então, que controle de constitucionalidade vocês querem fazer? Não teve divergência na hora de fazer a Constituição. Vocês que julgam a Constituição querem abrir essa divergência? Decisão do ministro... Inclusive, o ministro Gilmar deu um voto para estender para cocaína, num caso concreto. Então, eu falo, gente, a próxima coisa é o quê? É o crack? Então, a formação... O concurso não resolve. A gente precisa diminuir o poder do Supremo. E eu, pessoalmente, acho que como... Uma coisa que eu mudaria na indicação. Eu acho que não dá para ser só o presidente da República. Eu acho que tinha que ter indicado pelo presidente, mas tinha que ter indicado pela Câmara, pelo Senado, pelo MP e pela OAB. Mas no Brasil, a gente vê os 3 poderes... Os caras almoçam juntos e conversam. Não, mas calma. Não é assim. Tem amizade, mas tem interesses divergentes. Também não é... Tanto que, por exemplo, a indicação para o TCU agora é da Câmara.
O governo quer um, que é o Odair Cunha. A Câmara quer outro. Então, assim, não é bem... Também não é fatal, assim, essa amizade. Eu mudaria quem indica, mas eu manteria a indicação e acabaria com decisão monocrática, colocaria mandato de 10 anos. Sim, acho que essa é uma medida que ajudaria muito, né? Impediria de receber qualquer presente de empresário, de pegar carona em jatinho de empresário, de palestrar. Eu impediria o ministro Supremo de dar entrevista. Porque eu acho sou totalmente a favor disso. Juiz se manifesta nos autos. Nos autos, exatamente. Exatamente, eu também sou. A gente vê lá os ministros do STF se tornaram popstar. Os caras fazem entrevista com youtubers e uma coisa terrível. O senhor é a favor da educação política nas escolas? Sou. Hoje eu estava no Trajano, em Limeira, né? Na ETEC. Uma das minhas perguntas foi: me digam uma diferença de um deputado para o senador. Uma, qualquer. Ninguém sabia. E muitos têm 16 anos. Já votam. Já vota. E esse ano, quem tirou título vai votar para 2 senadores. Uma. Poderia ser a mais óbvia. Tem 8 anos de mandato. Não precisaria nem entrar no... indica nome para agência reguladora. Não precisa de... né? Não sabe. Então, sem dúvida nenhuma precisa. Mas, eu vou entrar num ponto mais grave. 50% dos alunos brasileiros que já estão no ensino médio não sabem escrever em português. E isso não é na minha cabeça, isso é o PISA. O cara não sabe escrever em português. Então, como é que eu vou ensinar alguma coisa para ele? Seja política, seja direito, seja robótica. Robótica, pior ainda. Porque aí o número avança para mais de 70, que não tem condição de fazer contas básicas de matemática. Como é que eu ensino qualquer coisa para esse cara que não aprendeu a ler direito? Então, é uma coisa mais profunda, assim. E, nos países desenvolvidos, a educação básica, em regra, é a prioridade máxima, português e matemática. Aqui, se eu falar pro professor que, sei lá, até a 4ª série o aluno não vai ter geografia, sociologia, filosofia... é pandemônio. Eu não tô falando que ele não tem que aprender essas matérias, mas vamos primeiro fazer muito bem em português e matemática, para partir pro resto. Aqui cai o mundo. O senhor tem arrependimentos políticos nessa trajetória toda? Cara, na vida... eu não tenho arrependimento, porque os meus erros foram as coisas que mais me fizeram aprender. Às vezes que eu tomei facada nas costas, às vezes que depois eu tomei uma decisão que foi ruim pra mim. Se eu não tivesse tomado, eu não estaria onde eu tô. Então, não é só na vida política, na vida eu não tenho arrependimento. E mesmo das coisas que eu pedi desculpa depois, se eu voltasse no tempo... eu faria de novo pra sentir a culpa que eu senti e que me fez aprender depois a ponto de pedir desculpas. Então, eu não tenho nenhum arrependimento. Deputado, o senhor já foi associado à direita liberal, mas hoje tenta dialogar com um eleitor mais amplo. Afinal, quem é o Kim? De direita, centro, uma nova via? Não, eu sou de direita. O que as pessoas precisam entender, e elas a maioria não entende por falta de... profundidade doutrinária, é que existem vários liberalismos, existem várias direitas, existem vários conservadorismos, né? Outro dia eu participei daquele debate 20 contra 1, era 20 trabalhistas contra mim, né? E aí eu falei, não, eu defendo investimento público, infraestrutura, ciência e tecnologia. Aí ele, não, mas isso aí não é liberal. Eu falei, não é o liberalismo que você tem na sua cabeça aí, porque... mas não é o liberalismo ortodoxo, não defende isso. Eu falo, filho, o Milton Friedman, da escola de Chicago, defende isso. Você quer um liberal mais ortodoxo do que esse? Então, assim, muitas vezes as pessoas entram em máximas superficiais, achando que aquilo define alguma ideologia, aquilo não define ideologia nenhuma. Mas você não é do Estado mínimo, né? O que é Estado mínimo que você está falando que eu defendo? Porque o Estado mínimo eu posso entender... que o mínimo que o Estado tem que ter é várias empresas estatais. Acho que no mínimo ele precisa ter isso. Entendeu? Não diz, o termo em si não diz nada.
se eu não digo o que é esse mínimo que eu considero mínimo, né? Aí as pessoas entram nessas diminuições, colocam na cabeça e acham que entende alguma coisa de ideologia. Infelizmente não. Eu sou de direita, há defesas na economia do Milton Friedman que eu faço. A minha maior influência de escola hoje de economistas são os economistas que fizeram o Plano Real, né? E os economistas do INSPER, principalmente o Marcos Lisboa. Para mim, o Marcos Lisboa, Marcos Mendes, Laura Miller são os que... Primeiro, porque é gente que pensa Brasil, né? Porque uma coisa é ir para o Milton Friedman pensava liberalismo e tinha uma filosofia liberal que se aplica de maneira ampla. Mas as coisas específicas eram coisas dos Estados Unidos. Mesma coisa, outro que eu li 2 livros e vários vídeos que são muito bons, o Walter Williams, né? O Walter Williams fala sobre como disparou no século passado o investimento dos Estados Unidos em educação pública e como isso não se reverteu em qualidade. Isso é uma coisa muito específica dos Estados Unidos. Então, ter essas influências, e você não precisa se aprofundar muito, né? Basta ler os artigos na Folha de São Paulo do Marcos Mendes, os artigos da Folha de São Paulo do Marcos Lisboa. Me filiei a essa escola. Da mesma maneira que no conservadorismo, eu me vejo muito com o Roger Scruton, né? Que o livro Como Ser um Conservador, inclusive, fez eu relativizar algumas posições liberais, né? Eu passei a entender e a defender, a partir da leitura do Scruton, que o livre mercado, quando ele afeta o tecido social, quando ele afeta a coesão da comunidade, quando ele pode gerar corrosão, ele não deve ser defendido. Ele deve ser restrito pelo Estado. E para mim, um dos maiores exemplos disso é Tigrinho. Porque alguns autores liberais acreditam que existe um homo economicus, né? Que todo indivíduo toma a decisão mais racionalmente econômica, mais economicamente racional para si, né? Então eu tomo a melhor decisão possível com o meu dinheiro. O Tigrinho veio aí para provar que não. Que às vezes você toma as piores decisões para você com o seu dinheiro, que não há essa racionalidade econômica. Aí entra o conservadorismo do Scruton. O que você acha do liberalismo social? De quem? Essa ideia de um liberal se preocupar bastante com pautas sociais. Mas veja, eu não conheço nenhum liberal que não se preocupe com pautas sociais. Eu acho que é mais uma questão de como do que de o quê. Os estados que têm os melhores resultados fiscais são os estados que têm os melhores indicadores sociais. Então, quando você fala de liberalismo social, eu precisaria entender se você está falando sobre algum autor que defende alguma corrente específica, porque se você está falando sobre um liberal com preocupação social, todos têm, só de maneiras diferentes. Às vezes as pessoas acham que defender o equilíbrio fiscal é uma coisa de número, de fiscalista, de miudeza. Não, gente, a gente tem equilíbrio fiscal justamente para ter indicador social melhor. Se a gente não tiver equilíbrio fiscal, o mais pobre vai pagar mais juros amanhã. Então, eu defendo o social sem defender um liberalismo social. Como equilibrar responsabilidade fiscal com investimento social? Olha, se você corta despesas inúteis, desnecessárias, gastos obrigatórios, como os 200 bi que a gente gasta com a elite, como 15 bi que a gente gasta com o super salário do Ministério Público, como 60 bi que a gente gasta com emenda, sobra dinheiro pro social. Agora, a gente não pode dar o social sem contrapartida. A gente não pode ficar sustentando uma pessoa, uma família, indefinidamente pelo Estado, sem que ela trabalhe, né? O programa social precisa ser porta de saída. A não ser que seja uma pessoa com deficiência, uma pessoa que não possa trabalhar. Aí eu acho que é o papel do Estado dessa assistência. Caso contrário, você pode trabalhar, irmão. A gente te ajuda quando você estiver num momento difícil. Mas você não pode transformar um momento difícil no seu meio de vida. O Renan Santos, que é o presidente do Partido Missão, defende a extinção do Estado do Rio de Janeiro. Você
obviamente concorda com isso. Não é a mas- extinção do estado do Rio de Janeiro, Sim, né? É então recriação, seria essa Da Guanabara. é recriação Mas da é o que ele Guanabara, diz, né? assim, acabar com o estado do Rio de Janeiro. Sim, não, mas quando ele diz acabar com o Estado, às vezes as pessoas pensam, não, explodiu uma ogiva nuclear lá, ou então, né, tirar o abriu uma poder. saída para o Mar de Minas, né? Aí corta o Rio de Janeiro e faz Minas ter praia. Não, a ideia é você ter a Guanabara de volta, que inclusive acabou com um ato da ditadura, né? E que, portanto, se a gente considera que a Constituição de 88 ela não recepcionou atos da ditadura, ela não recepcionou o fim da Guanabara. Então, a defesa que ele faz é de que a gente livre a cidade do Rio de Janeiro, que a gente livre a região metropolitana da influência da Baixada Carioca, que infelizmente é dominada por uma classe política corrupta ligada ou a facções criminosas ou a milicianos. Com exceções, obviamente, mas a Baixada, todo mundo sabe que é dominada pelo crime. E a política da Baixada acaba pautando muito a política da cidade e da região metropolitana. Então, nesse sentido... Isso resolveria o problema da cidade, então. Não, E da Baixada. Não, a Baixada, ela, pelo menos... Ficaria. Não é que fica ali. É que a Baixada teria problema com ou sem Guanabara. E quem será o governador do Rio de Janeiro? É uma pergunta. Espero que Rafa Luz aí, que vai disputar a eleição sendo direta ou sendo indireta, ele é o nosso pré-candidato ao governo do Rio. Hoje, Acho que vai demorar algumas não, semanas ainda. o pra governador decidir, do né? Rio de Janeiro é o presidente do Tribunal de Justiça. Gente, que país que a gente vive. Deputado, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem direta para o eleitor do estado de São Paulo. Pro eleitor eu não posso, porque é crime eleitoral. Mas pro paulista eu posso. Eu diria o seguinte: você não precisa ser a pessoa mais profunda do mundo ou parar a sua vida e de sustentar a sua família ou mesmo o seu lazer para ser um acadêmico da política. Mas entenda o básico e faça uma lição de casa muito simples na hora de escolher o seu candidato. Veja a proposta dele, número 1. Número 2, veja se o que ele está propondo é coerente com a sua história. Porque não faz sentido você acreditar numa pessoa que nunca deu nenhum resultado na vida. E aqui eu digo, se ela está falando que vai enfrentar o Supremo, o que na história de vida dela te dá confiança de que ela tem coragem de fazer algo como enfrentar o Supremo? Se ela está falando que vai trabalhar na segurança pública, o que na história de vida dela justifica experiência na segurança pública e coragem para atuar na segurança pública? É só isso. Proposta e trajetória. É um pouco só de tempo que você gasta, é menos de 2 horas que você gasta, que se 200 milhões de brasileiros gastassem essas 2 horas, o rumo do país era outro. Rodolfo Kapler, só a última pergunta. Minha última pergunta é a seguinte: se você se tornar, no caso, se você concorrer ao governo do estado de São Paulo, se tornar o governador, qual vai ser a sua primeira medida? A minha primeira medida, a maior operação contra o PCC que o estado de São Paulo já viu. Essa é a primeira medida. Não vai ter 1 centímetro de território que o governador não vai precisar pisar. Eu vou perguntar para o secretário de Segurança qual é o lugar mais perigoso do estado de São Paulo. E eu vou lá junto com a Polícia Militar pessoalmente. Deputado, qual que é o seu entre aspas? Qual que é a frase que marcou sua trajetória? Uma frase de algum autor ou uma frase fique qual? à vontade. Nossa, agora tem muita frase boa, viu? É até por isso que esse programa chama entre aspas. Puta, tem Nelson Rodrigues de Gente Burra, Só Quero Vaia. Tem Montesquieu, eu vejo os antigos abusos, vejo a sua correção e vejo os abusos da própria correção. Tem Churchill também, que política é como a guerra, não menos violenta, não menos excitante, mas uma guerra que você pode morrer várias vezes. Puta, desculpa, se for frase aqui, tem várias que eu gosto. Para encerrar aqui, Fique à vontade, Rodolfo. suas referências políticas, 3 pelo menos. A principal, Churchill, né? O homem mais importante do século passado, sem o qual hoje a gente estaria dominado pelo eixo. Reagan, eu gosto por causa da maneira bem humorada como ele fez política num momento difícil, né? Com a queda do muro, que ele tirava sarro do Gorbachev, que ele
enfim, ele tratava de assuntos políticos sérios de uma maneira carismática e engraçada, né? Quando ele falava, olha, chegou um cidadão soviético para um americano e falou, quer dizer, um americano chegou para o soviético e falou, olha, você tem liberdade no seu país? O soviético falou, tenho. Falou, se eu quiser, eu americano, eu vou lá na porta da Casa Branca, coloco um caixote e grito, fora Ronald Reagan. Você pode fazer a mesma coisa na União Soviética? Aí ele, posso. Eu posso pegar uma caixa, subir na frente do Kremlin e gritar pro secretário-geral do partido, fora Ronald Reagan. Então, assim, eu acho que essa é uma referência grande que eu tenho. E eu vou te falar que pode parecer um pouco clichê também, mas a Angela Merkel, apesar de divergências de visão de mundo, ela manteve a importância da Alemanha na União Europeia como nenhum outro líder europeu conseguiu manter. Ela fez concessões para a imigração que eu não faria, mas ela teve a habilidade política de ser a mais longeva e de manter o protagonismo e a importância da Alemanha, que a Alemanha nunca mais voltou a ter depois que ela saiu. Que nenhum brasileiro. Cara, muito difícil falar de um brasileiro, viu? Um que eu citaria lateralmente é o Lacerda. Você gosta do Lacerda? Comparado com os outros três, eu acho que ele tá em degraus menores. Mas ele era duro e incisivo. Esse aspecto dele de ser viés dele, combativo, duro e incisivo, como poucos outros. Ele é autoritário, né? Era autoritário, mas não, enfim. Aí a discussão de se ele defendia subversão, não defendia subversão, é uma discussão longa. Não? Deputado, queria agradecer a sua presença aqui na TV Metropolitana. Eu que agradeço. Em nome do CEO do grupo, Danilo Teles, queria agradecer mais uma vez a sua presença. Rodolfo, muito obrigado, muito obrigado pelas por participar conosco também. Obrigado. E o Entre Aspas com o Ronaldo Castilho vai ficando por aqui. Nós voltamos na próxima terça-feira, às 17h30, com Entre Aspas, aqui na TV Metropolitana. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e até lá.